Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na lei que mudou as regras do jogo no combate à corrupção empresarial aqui no Brasil. Sabe, antes dela, responsabilizar uma empresa por atos de corrupção era uma missão complicadíssima. Mas depois o cenário mudou da água para o vinho. A gente está falando, claro, da Lei Anticorrupção, a Lei 12.846 de 2013. E esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai passar por tudo. Desde a mudança de mentalidade que a lei trouxe, até aquelas estratégias e decisões judiciais que são ouro em provas de alto nível, tipo as do Ministério Público. Então, vamos lá. Então, para começar, vamos entender de uma vez por todas por que essa lei foi um verdadeiro divisor de águas no nosso direito. Para sacar a dimensão dessa lei, a gente precisa responder uma pergunta fundamental. Como foi que o Brasil mudou o foco e passou a mirar não só nas pessoas, mas nas empresas por trás da corrupção? Porque até 2013, a justiça quase sempre ia atrás do CPF, da pessoa física. A empresa, o CNPJ, muitas vezes acabava passando batido. E a resposta para essa virada não veio do nada, sabe? Ela foi a reação do Brasil a uma pressão internacional que já vinha de longa data. O país precisava se alinhar a tratados globais, como a Convenção da OCDE, que já batiam na tecla de que era preciso ter mecanismos para punir a corrupção no nível das empresas. E aqui está a grande sacada, a verdadeira virada de chave da lei. A responsabilidade objetiva. Pensa comigo. Agora, não interessa mais se o presidente da empresa sabia, se ele concordou ou não com o esquema. Se um funcionário qualquer praticou um ato de corrupção que beneficiou a companhia, pronto, a empresa vai responder por isso. Acabou aquela desculpa clássica do "eu não tinha conhecimento". Isso por si só redefiniu completamente o jogo. Ok. Agora que a gente já entendeu o conceito principal, vamos ver quem exatamente pode ser pego por essa lei e que tipo de atitude é considerada uma infração. E um ponto fundamental é essa separação de responsabilidades. A empresa, como a gente viu, responde de forma objetiva. Já os diretores, os gerentes, os funcionários, esses respondem de forma subjetiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que para eles serem punidos, aí sim precisa ser provado que eles agiram com culpa ou com a intenção de cometer o ilícito. E o mais importante, a punição de um não depende da punição do outro. O alcance da lei é gigantesco, pega todo mundo, desde as grandes sociedades anônimas até fundações e associações. Mas o detalhe de ouro aqui, que é muito cobrado, é que manobras societárias, tipo uma fusão ou uma venda, não servem de escudo. A responsabilidade pelo ato de corrupção vai junto, é transferida para a nova empresa. Ou seja, não adianta tentar apagar o passado, a conta uma hora chega. A lei também é bem clara sobre o que é considerado um ato lesivo, e vai desde o mais óbvio, que é prometer uma vantagem para um agente público, até coisas mais elaboradas, como fraudar uma licitação ou atrapalhar uma investigação. E um detalhe importante, essa lista do artigo 5º ela é exemplificativa. Isso significa que outros atos contra a administração pública, mesmo que não estejam listados ali, podem sim acionar as sanções da lei. Certo, agora vamos entrar na primeira das duas vias de responsabilização que a lei prevê, o processo administrativo. Esse processo administrativo, o famoso PAR, ele é super bem estruturado justamente para garantir o direito de defesa. Tudo começa lá no topo, com a autoridade máxima do órgão que foi prejudicado. A investigação é tocada por uma comissão de servidores estáveis, o que ajuda a garantir isenção. E, claro, a empresa sempre tem um prazo para se defender antes da decisão final. E na esfera administrativa, as punições pegam em dois pontos sensíveis: o bolso e a reputação. Além de uma multa pesadíssima, que pode chegar a 20% do faturamento bruto anual, a empresa pode ser obrigada a publicar a própria condenação em jornais. Pensa no estrago. É uma mancha na imagem que afasta clientes e investidores por muito, muito tempo. Agora vamos para a segunda arena, que geralmente é ainda mais pesada, a via judicial. E aqui a gente vê um princípio jurídico crucial, a independência das instâncias. O que isso significa na prática? Que a empresa pode sim ser processada e punida nas duas esferas, administrativa e judicial, pelo mesmíssimo fato. Uma coisa não exclui a outra. Se ela for absolvida no processo administrativo, ainda pode ser condenada na justiça. E na via judicial, quem entra em campo com a acusação são o Ministério Público e as advocacias públicas.
E se as sanções administrativas já eram duras, as judiciais podem ser o fim da linha para uma empresa. A justiça pode determinar desde o perdimento de todos os bens obtidos com a corrupção até a suspensão das atividades ou, em casos gravíssimos, a dissolução compulsória. É basicamente a pena de morte da pessoa jurídica aplicada quando fica provado que a empresa foi criada só para cometer crimes, por exemplo. Bom, agora vamos falar das jogadas mais avançadas dentro desse sistema, o que inclui as ferramentas de cooperação e, claro, as decisões mais importantes dos tribunais superiores sobre o assunto. O acordo de leniência é como se fosse uma colaboração premiada para pessoas jurídicas. A lógica é simples: incentivar que a primeira empresa de um esquema de corrupção procure as autoridades por conta própria, confesse sua participação e, o mais importante, ajude a desmantelar todo o esquema, entregando provas e identificando os outros envolvidos. Em troca dessa cooperação efetiva, a empresa ganha benefícios, como uma boa redução na multa. Mas, atenção, e isso é crucial, o acordo de leniência nunca isenta a empresa da obrigação de reparar 100% do dano que ela causou. O dinheiro público desviado tem que voltar. Isso é inegociável. E chegamos a uma pergunta clássica, daquelas que sempre aparecem em provas. Uma empresa pode responder ao mesmo tempo pela lei anticorrupção e pela lei de improbidade administrativa? A grande discussão aqui gira em torno do princípio do ne bis in idem, que, de forma bem simples, diz que ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato. E quem colocou um ponto final nessa discussão foi o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Como a gente vê nessa decisão, o tribunal pacificou o entendimento de que a aplicação conjunta das duas leis é, sim, perfeitamente possível. O raciocínio do STJ foi o seguinte: o Brasil tem um microsistema de combate à corrupção. E essas leis foram feitas para trabalhar juntas. Então, sim, pode haver um processo por improbidade e outro pela lei anticorrupção correndo ao mesmo tempo. O grande cuidado que o juiz tem que ter é lá na frente, na hora de sentenciar, para não aplicar duas sanções de mesma natureza pelo mesmo fato. E um detalhe técnico final. O STJ também disse que aquela proteção contra a dupla punição que vem do Pacto de São José da Costa Rica não se aplica para pessoas jurídicas, só para pessoas físicas. E para a gente fechar com chave de ouro, vamos revisar aqueles pontos que são absolutamente essenciais, que você não pode de jeito nenhum esquecer numa prova sobre esse tema. Vamos lá, memorize esses 5 pilares. Primeiro, a responsabilidade da empresa é objetiva. Segundo, as esferas administrativa e judicial são independentes. Terceiro, o STJ permite processos conjuntos, mas sem dupla punição pelo mesmo fato. Quarto, o acordo de leniência é uma ferramenta estratégica fundamental. E quinto, a responsabilidade da empresa não some com uma fusão. Se dominar esses 5 pontos, já é meio caminho andado para entender toda a lei anticorrupção. E essa foi a nossa análise detalhada da Lei 12.846. Se este material ajudou a clarear as ideias sobre um tema tão complexo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like para a gente continuar trazendo mais conteúdo assim. Até a próxima!